Com as bênçãos de Deus, damos início à 158ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Augusto Canto a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em prosseguimento de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde a todos. Salmo 69. Ó Deus, atende o meu socorro, Senhor. Vinde logo para ajudar-me. Confundidos sejam e envergonhados os que buscam a minha alma. Voltem-se atrás e sejam envergonhados os que me desejam males. Voltem-se logo cheios de confusão os que me dizem, bem, bem. Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 6º, toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Passamos agora ao Estatuto da Criança e dos Adolescentes, no seu artigo 53, parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito aos vereadores que registrem a presença. Gostaria de anunciar a presença em plenário da vereadora eleita, professora Meire, do vereador eleito Carlos Natal, do vereador eleito Edmo Boffetti, todos eleitos para a 7ª legislatura, a quem convidamos, se assim desejar, que possam fazer assento na nossa tribuna de honra, se assim desejarem. Coloco em discussão a ata da 157ª sessão ordinária, realizada em 10 de outubro de 2016. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles se levantar. Então fica aprovada a ata da 157ª sessão ordinária. Passamos à leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncia a retirada do projeto de lei 41/2016 a pedido do Executivo. Anuncia o recebimento dos projetos de leis 50, 51 e 52/2016. Solicito ao secretário vereador Geraldo Atleta fazer a leitura dos requerimentos e respostas. Ofício 04-69/2016, que respondeu ao requerimento 254, da autoria do vereador Eduardo Delegacia. 1. É possível refazer o traçado da faixa amarela constante da rua Vereador Arlindo Taraborelli, de modo a eliminar o traçado de faixa amarela na referência do numeral 431? Resposta. Poderá ser recolocada desde que atenda aos munícipes de forma coletiva. 2. Se sim, quando isso será realizado? Resposta. Será verificado pela equipe de trânsito junto aos moradores. 3. Se não, por quê? Resposta prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Passamos agora à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 271/2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer na mesa do ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Cícero Luiz de Oliveira, Cícero da Água, ocorrido no dia 12 de outubro de 2016. Requer ainda seja dado conhecimento da família, transmitindo as nossas condolências. Sala sessões. O vereador Orlando Silva, 13 de outubro de 2016. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Requerimento 273/2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa do ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Dionísio Basso, ocorrido no dia 14 de outubro de 2016. Requer ainda seja dado conhecimento da família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2016. Renatinho do Bar, vereador. Doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Requerimento 274/2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro a mesa ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Irani Alves Pinto, ocorrido no dia 15 de outubro de 2016. Requer ainda seja dado conhecimento da família, transmitindo as nossas condolências. Sala sessões plenária, vereador Orlando Silva, 15 de outubro de 2016. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Passamos, então, a um minuto de respeito pelo falecimento do ex-vereador Cícero da Água, um minuto de respeito pelo falecimento do senhor Dionísio Basso e pelo falecimento da senhora Irani Alves Pinto.
Solicito ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento é o 269/2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Na contramão da direção de nossa emancipação político-administrativa, cuja consequência maior a ser buscada era a autonomia e qualidade de serviços públicos aqui em nossa cidade, temos sofrido com algumas questões. A principal delas, que aflige nossa comunidade, se dá pela recente mudança que ocorreu no DETRAN e que trouxe aqui para nós consequências danosas, visto que não podemos contar com a presença diária de um diretor que resolva de forma célere e em nossa cidade os problemas a eles levados e que dependem exclusivamente de sua atuação. Vejamos, hoje quando o veículo é apreendido administrativamente, é o diretor responsável pela liberação. E há muitos casos em que a pessoa tem de se deslocar até Mairinque para conseguir finalizar o processo de liberação do veículo. Há ainda questões pontuais em que a ausência de uma agenda do diretor em nossa cidade traz atrasos e embaraços diversos. Diante disso é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o diretor de trânsito responsável por alumínio, a fim de que nos seja informado: a. Qual telefone que pode o diretor responsável por Mairinque ser localizado, de modo que possa atender a comunidade, otimizando a qualidade do serviço público? B. Quais dias em que atende presencialmente na cidade de Alumínio? Dizem que possa receber a comunidade, despachantes e autoridades locais. C. Quais os procedimentos que podem ser realizados sem a presença do diretor? Ou seja, qual a autonomia do departamento? D. Por que muitos munícipes de Alumínio têm de se dirigir até Mairinque para contatá-lo? E. Existe possibilidade de se firmar uma agenda de atendimento específico para Alumínio? Se sim, quais as datas? Se não, especificar o motivo. F. Encaminhar cópia à diretoria regional do DETRAN para conhecimento. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 10 de outubro de 2016, Eduardo Delegacia, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não, Peço vereador. para discutir esse requerimento. 5 minutos com a parte. Isso é uma reclamação corrente de boa parte das pessoas na nossa cidade que estão buscando pelo serviço do DETRAN. Anteriormente, quando o trânsito era vinculado à Secretaria de Segurança Pública, o delegado de polícia era automaticamente o diretor de trânsito também, ele acumulava as funções. E com essa alteração que foi dada aí, quando se transformou o DETRAN numa autarquia, saindo da Secretaria de Segurança Pública, passou a ser dirigido pelos novos concursados, foi feito um concurso. Ocorre que muitas cidades não receberam esses diretores. O caso de Alumínio, por exemplo, em que a seção de trânsito é vinculada à Ciretran de Mairinque, o diretor ele é nomeado em Mairinque, responde pela cidade de Alumínio e, obviamente, está fazendo uma falta gigantesca para a nossa cidade. Então, a pessoa tem um carro apreendido, ela vai lá, documenta o carro, faz a liberação. Essa liberação, quem assina é o diretor de trânsito. Então, por vezes, a pessoa tem que finalizar o processo em Mairinque. A pessoa tem algum problema, depende da senha do diretor, porque os trabalhos se operam por níveis de senha. E as grandes coisas, as coisas importantes que tem que se resolver a senha dele, mas o problema é que ele está em Mairinque, não está em Alumínio. Então, esses dias, por exemplo, uma pessoa precisa fazer uma liberação no sistema de algo que é de direito da pessoa e está atrasado em mais de 15 dias. Porque ele tem de vir até a cidade, abrir essa senha, desenvolver o trabalho, liberar para que seja emitido o documento. E a gente tem tentado diversas questões nesse sentido. A pessoa teve uma moto aí que foi clonada, abriu um processo administrativo, precisa desse respaldo da rapidez, porque chega a 3, 4, 5, 10 multas para a pessoa, porque essa motocicleta clonada está rodando em São Paulo, e também a demora fica por quê? Porque a nossa unidade não tem autonomia e não tem um diretor que responda de segunda a sexta. E o pior, não tem uma agenda específica. Então, se você for lá hoje perguntar que dia e que horário o diretor do DETRAN atende a nossa cidade, não tem. Porque parece que de menor importância, porque é uma unidade de trânsito, não é uma Ciretran. Então, a razão desse requerimento, obviamente, é levar isso ao conhecimento da diretoria regional do DETRAN, e também para que o próprio diretor possa nos responder. Se tem a possibilidade de ele ter uma agenda fixada no município de Alumínio para atender as reclamações dos munícipes e dos despachantes também que vão levando os processos para ele. Então é importante que tenha essa cobrança e que venha uma resposta aí que atenda logo a
a esse clamor, digamos assim, das pessoas, porque a reclamação é corrente, porque a população ficou acostumada de sempre ter alguém que resolvesse isso de uma forma pontual. E hoje, infelizmente, não tem. São as minhas considerações, presidente. Continua a discussão, requerimento 269/2016 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Darley Garcia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Aprova. Eduardo Bosco. Renatinho. Requerimento 269/2016, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento é o 272/2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que existe uma árvore localizada nas proximidades do estacionamento do supermercado, que está colocando em risco todos que ali frequentam, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe por parte da Prefeitura Municipal de Alumínio a possibilidade de poda dessa árvore? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 14 de outubro de 2016, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 275/2016, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que esta vereadora vem questionando a falta de qualidade dos serviços prestados no pronto atendimento desde 2013 e pedindo providências ao senhor prefeito municipal. Considerando que esta vereadora concluiu a comissão especial de inquérito que apurou a responsabilidade do prefeito e dos diretores de saúde pelo pagamento indevido de médicos falsos e falta de controle de fiscalização do contrato da empresa prestadora de serviços médicos no pronto atendimento. Considerando que no dia 14/10, o senhor Dionísio Basso passou muito mal, chegou para o atendimento do município com fortes dores no peito. Considerando que, segundo informações divulgadas, inclusive nas redes sociais, houve demora no atendimento. Considerando que a função do pronto atendimento é atender pacientes em quadro de urgência. Considerando que pacientes com fortes dores devem ter preferência no atendimento. Considerando que a vida é o bem maior de uma população e que deve ser tratada com zelo, cuidado e principalmente com competência. Considerando que o senhor Dionísio veio a óbito e que, inclusive, as pessoas que estavam no pronto atendimento chegaram a ouvi-lo gritando por socorro. Requeiro a mesa, requeiro apreciação com urgência, conforme ato da presidência, e ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Por que o paciente Dionísio Basso não foi atendido imediatamente, tendo visto que se tratava de um quadro de emergência? 2. Qual o horário de registro de chegada do senhor Dionísio Basso no pronto atendimento? Enviar cópia do livro de registro da recepção, que consta o horário em que o paciente Dionísio Basso chegou ao pronto atendimento. 3. Enviar cópia do prontuário médico e ficha de atendimento, com o horário em que foi atendido e com todos os procedimentos médicos adotados. 4. Quem eram os médicos e enfermeiros enfermeiros padrão plantonista? Enviar o nome completo e o número do CRM do Corém. 5. Quem foi o médico que prestou atendimento ao senhor Dionísio Basso? Enviar o nome completo e CRM. 6. Quem era o funcionário responsável pelo registro de chegada do paciente Dionísio Basso? Enviar o nome completo e função. 7. Qual horário que o paciente veio a óbito? 8. Qual a justificativa pela demora do atendimento ao paciente que se encontrava com fortes dores no peito e com um quadro emergencial? Sala das sessões, 17 de outubro de 2016. Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Bom, existe uma comissão especial de inquérito que tramitou nesta Câmara Municipal, na qual eu sou presidente e não relatora, mas eu já fiz a minha conclusão, espero que os demais membros façam deles, e se não for com o mesmo entendimento do meu relatório meu voto será em apartado. Mas nessa comissão já ficou constatado que a prestação de serviço no pronto atendimento não é devidamente fiscalizada. Nós vimos que médicos entravam e saíam sem ter controle nenhum, sem ter CRM arquivado no RH, sem ter absolutamente nenhum controle. Isso foi a declaração, inclusive, dos diretores de saúde. Isso ficou evidente. Eu fiz esse relatório, mas eu sou presidente, então vou encaminhá-lo. Se não for esse o entendimento dos demais membros, eu vou encaminhar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas de forma pessoal, porque precisa que isso seja apurado, e com urgência.
Na sexta-feira, o senhor Dionísio Basso esteve no pronto atendimento, que continua sendo feito por prestadoras de serviço, por mais que a gente tenha lutado, que tenha pedido que seja feito através de médicos contratados, que tenha tirado já em 2014 e em 2015, retirado esse dinheiro para que seja feito, pago através de salário, concursados. Eles devolvem a ficha e fazem novamente, através de prestação de serviços, de empresa terceirizada, que a gente discorda desde o início. Enfim, o senhor Dionísio chegou lá com fortes dores no peito, não foi atendido de forma correta, precisa, emergencial, vamos dizer assim, porque uma pessoa que chega com fortes dores no peito, ela precisa ser atendida de imediato. Eu sei bem o que é isso, minha mãe já sofreu um infarto, e se ela não soubesse todos os procedimentos que tinham que ser feitos com elas, ela teria ido a óbito também, porque a minha mãe, quando ela sentiu as fortes dores, ela sabia que ela tinha que deitar, ela sabia que ela tinha que colocar o remédio embaixo da língua, e foi ela mesma, no pronto atendimento, que foi pedindo todos os medicamentos na época que minha mãe teve essa angina, que é o princípio do infarto. E, graças a Deus, a gente conseguiu socorrer, e a minha mãe fez uma safena, uma mamária, e, graças a Deus, está viva. Da mesma sorte, não teve o senhor Dionísio Basso, que é uma pessoa que eu gosto muito, um amigo de longos anos, e que a gente ficou muito comovida com essa situação de chegar no pronto atendimento e não ser atendido. Então, isso já é uma coisa que eu venho falando aqui desde 2013. Quem frequenta essas sessões sabe que isso é uma realidade. E, infelizmente, a gente não tem providências por parte da administração da prefeitura. Porque a gente sabe que nós, como vereadores, nós podemos só sugerir, podemos fazer emendas. No caso, eu fui uma das autoras, junto com outros vereadores, de retirada desse valor para a folha de pagamento, para que houvesse concurso. Só que a gestão é do senhor prefeito municipal. E até hoje, nós vemos que passaram aí 3 anos e meio e o serviço continua sendo prestado por prestadora de serviço e não por médico concursado. Então, aqui nesse requerimento, eu peço ao senhor prefeito que informe o porquê da demora, por que ele não foi atendido de forma emergencial, que horas que ele entrou, que horas que aconteceu o atendimento, porque a gente sabe que num atendimento de um infarto ou de uma angina, se a prestação do socorro for imediata, ela pode ser evitada. Então, eu peço, mais uma vez, como venho pedindo aqui desde 2013, e não sou ouvida, que se tome cuidado com essas vidas de seres humanos que estão sendo perdidas no pronto atendimento. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 275 de 2016 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Passamos à votação nominal. Ramon Azevedo. Cláudia Garcia, aprova. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Prova. Requerimento 275, aprovado por 8 votos. Não havendo mais nada nos expedientes dos vereadores, passamos então... Pois não, vereador Raimundo. Coloca em discussão o pedido do vereador Raimundo Azevedo de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Então, diante da aprovação, fica suprimido o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos segunda discussão do projeto de lei 17 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Solicito ao secretário que faça... Pois não, vereador. Não tranca? Peço... Não. Peço adiamento dessa discussão por mais uma sessão. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo Garcia de adiar a segunda discussão do projeto de lei 17 de 2016 por 2 sessões. Em discussão. Uma. Pois não, vereador. Coloco em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta de suspender a sessão por 3 minutos. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Então, por um voto contrário do próprio autor, fica suspensa a sessão por 3 minutos. Não tranca. Cito ao secretário que proceda com a chamada dos vereadores.
Alexandre Amaral. Presente. Raimundo Azevedo. Eduardo Legacia, presente. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Bruna Paula. Presente. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho. Então agora coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo Legacia de adiar por uma sessão a segunda discussão do projeto de lei 17 de 2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer outra palavra, passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Então fica adiada por uma sessão a segunda discussão do projeto de lei 17 de 2016. O projeto de lei 41 de 2016 é retirado da ordem do dia a pedido do autor. Passamos agora à discussão única do projeto de lei 42 de 2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto, parecer jurídico e eventual parecer de comissão contrário. Mensagem 42 de 2016, alumínio 29 de agosto de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando a elevada deliberação desta delidade, incluso o projeto de lei 42 de 2016, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar para suportar as despesas contratuais da coleta de lixo à disposição final em aterro, pertinentes ao Departamento Municipal de Serviços Urbanos, DPMSU. Certo que os senhores edis, no alto entendimento, acataram o nosso pedido, solicitamos apreciação nos moldes e prazos estabelecidos no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, atenciosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, a sua excelência, senhor vereador Dr. Alexandre Rogério Amaral, presidente da Câmara Municipal de Alumínio, projeto de lei 42 de 2016, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. José Aparecido Tizeu, prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir, na Contadoria Municipal, crédito adicional suplementar no valor de R$ 630 mil, para suplementar a seguinte dotação. 2.1100, Departamento Municipal de Serviços Urbanos. 2.11.01, Diretorias e Dependências. Outros serviços terceiros, a ficha 200. 630 mil, total 630 mil. Artigo 2º. Crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação. 2.400, Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. 2.4.03, Fundo Municipal de Assistente Social. Subvenção Social, ficha 65,80 mil. 2.12.00, Departamento Municipal de Planejamento de Obras. 2.12.01, Diretoria e Dependências. Ficha 223, 10 mil. Equipamentos permanentes. Obras e instalações da ficha 219, pavimentação de ruas do bairro Areia Branca, 50 mil. 2.11.00, Departamento Municipal de Serviços Urbanos. 2.11.01, Diretoria e Dependência. Obras e instalações, pavimentação da Rua Reginaldo Aparecido Pereira, ficha 296, 90 mil. 2.9.00, Departamento Municipal de Serviços Urbanos. 2.9.01, Diretorias e Dependências. Reforma e revitalização dos lagos. Obras e instalações, a ficha 185, 300 mil. 2.9.01, Departamento Municipal de Meio Ambiente. 2.9.01, Diretoria e Dependência. Construção de pista de caminhada do bairro Granja Modelo, obras e instalações, a ficha 186, 100 mil reais, total 630 mil. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 29 de agosto de 2016. José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Parecer sobre o projeto de lei 42 de 2016, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei acima mencionado visa a abertura de crédito adicional suplementar destinado a despesas do Departamento Municipal de Serviços Urbanos. Os créditos adicionais suplementares estão previstos no artigo 41.1 da Lei 4.320/64 e são destinados para suprir dotações orçamentárias já existentes, mas que estão com saldo insuficiente para acorrer a determinada despesa. Há uma lei municipal, a lei de número 1755, de 10 de outubro de 2014, que disciplina os elementos construtivos de projeto de lei no âmbito do município de Alumínio. Especialmente os artigos 2º e 3º da lei citada estabelecem a obrigatoriedade de vários elementos, tais como exposição pormenorizada do que se pretende executar, indicação de fichas estimativas de custo de cada item. A mensagem anuncia o que se pretende executar, embora de maneira aparentemente genérica, mencionando apenas para suportar despesas contratuais da coleta de lixo em aterro sanitário.
deve-se ainda notar também que para a cobertura dos valores apontados são retirados valores de outras fichas. Estas, salvo engano, foram objeto de emenda parlamentar relativas ao orçamento para o exercício de 2016. Dessa forma, o artigo 4º da Lei Municipal 1755 prevê que os créditos orçamentários constituídos por emendas parlamentares, quando forem diminuídos ou suprimidos total ou parcialmente, para suprir outros créditos, devem ser indicadas na mensagem a emenda parlamentar, assim como a justificativa de sua não execução, total ou parcial. Assim, com as ressalvas apontadas, especialmente do descumprimento da lei municipal mencionada, no restante o projeto indica as dotações a serem suplementadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las, com anulação parcial de outras dotações. A prazo para sua deliberação, foi solicitado o regime de urgência, previsto no artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Deve ainda ser apreciado em discussão única e, para sua aprovação, necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores, conforme os artigos 259 e 272 do Regimento Interno, respectivamente, salvo melhor juízo ao parecer, alumínio 5 de setembro de 2016, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Lido-se, presidente. Coloca em discussão o projeto de lei 42 de 2016. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereadora. 15 minutos com a parte. Bom, eu já queria dizer que eu voto pela rejeição desse projeto, tendo em vista que é um contrato de lixo, é uma licitação antiga, todo mundo sabe o quanto se deve gastar durante o ano, e agora, no final do ano, mais um crédito de R$630 mil. Então, isso é um absurdo. Está tirando, mais uma vez, dinheiro da Granja Modelo, pelo 4º ano da emenda da Granja Modelo, da pista de caminhada, da reforma da revitalização dos lagos, mais uma vez para pagar a Engever. Então, eu discordo, não ficou comprovado que esse valor tem que ser pago, nem que falta esse valor para fazer o pagamento para a empresa, e por que se deu esse valor a mais. Então, eu entendo que já houve aumento da taxa do lixo, o povo já pagou por isso, tem-se a lei orçamentária, tem-se os contratos, e por que mais 630 mil? Então, já adianto que eu vou pela rejeição desse projeto. São essas minhas considerações. Continua em discussão o projeto de lei 42 de 2016. Em discussão. Peço a palavra. Pois não, vereador Geraldo Atleta. 15 minutos com a parte. Senhor presidente e senhores vereadores, todo mundo tem o dever de saber realmente quanto se gasta em cada circunstância, inclusive quando se trata de coleta de lixo, de aterro sanitário e tudo mais. No entanto, o mesmo que tem o dever de saber o quanto se gasta anualmente para aquilo, quando chega a lei orçamentária anual na Câmara Municipal, sabedor disso, não pode, através de emenda, tirar o valor ali descrito para aquela finalidade. Porque quando faz isso, mexe-se no orçamento e também no planejamento que o prefeito faz para gastar com aquilo. Se tirou aquilo do orçamento, certamente vai chegar no final do ano, aquilo que foi tirado vai faltar. E o prefeito tem que pedir para que a Câmara venha a suprir essa necessidade. Porque é uma necessidade da comunidade. A coleta do lixo, o aterro sanitário, isso não é nenhuma brincadeira que se faz. Ninguém vai mandar aqui uma complementação de orçamento por mera... vou dizer assim, eu quero mandar lá, vou mandar e tudo. Não, isso aí é feito um planejamento, é feito um estudo, foi retirado através de emenda, então é necessário que seja suplementado agora, porque aquilo que foi tirado durante o ano, através de emenda, hoje está faltando. Então é isso que a Câmara Municipal tem que fazer, suplementar para que possa pagar o serviço prestado à comunidade aluminense. Era isso que nós tínhamos que colocar, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão o projeto de lei. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Você vê, né, vereador Geraldo? É a própria falta de transparência do chefe do executivo, do prefeito Tiseu, que nos leva a isso. Se ele obedecesse a uma lei municipal que fala que quando o valor é emendado, ele tem que justificar a retirada ou diminuição parcial ou integral da emenda, e justificar a não execução, ele talvez não criasse esse tipo de discussão entre os parlamentares na Câmara. Bastava ele o quê? Obedecer o critério da lei municipal. Obviamente que Vossa Excelência falou, faz todo sentido. Os projetos foram constituídos através de emenda parlamentar, retirando dos serviços urbanos. Então, obviamente, e é o motivo também da minha aprovação ao projeto, como bem Vossa Excelência defendeu, a gente tem que restituir os valores que, infelizmente, as emendas não foram cumpridas, digamos assim, a sua matiz,
para que se possa pagar. A ideia de quando a gente tinha emenda era o quê? Que ela fosse executada e o prefeito suplementasse de outras fichas para cobrir esse valor. Mas era muito simples, era só na mensagem o prefeito especificar a emenda, a autoria da emenda, e o motivo principal, isso que também é uma coisa muito importante para a Casa Legislativa, do porquê ele não está executando. Por exemplo, Granja Modelo, não teve autorização da CETESB, projeto de asfalto da Areia Branca, foi no mesmo sentido, CETESB não autorizou, porque o curso da água do asfalto, quando viesse da chuva, podia levar mais volume de água e de sujeira à represa, que é um manancial importante nosso na cidade. Então, hoje a gente discute isso porque a mensagem não é clara. A mensagem, ela, como foi apontado, inclusive, aqui, pelo nosso diretor jurídico, ela aponta para suportar despesas contratuais com coleta de lixo e a disposição final em aterro. Primeiro, tem que falar quanto da coleta de lixo e quanto da disposição final em aterro, para que a gente acompanhe quanto está sendo pago em cada um dos valores. E o segundo e mais importante, informar também que o valor hoje suplementado refere-se à emenda parlamentar de autoria de tais vereadores, que não vai ser executada por força de não autorização de CETESB. Então, quem cria essa situação, esse embaraço à Câmara Municipal, mais uma vez é o prefeito Tiseu e sua equipe, ao não respeitar uma lei municipal que exige dele essa conduta, de especificar na mensagem. Mas, de antemão, também adianto o meu voto favorável, porque é meio claro. Foi retirado por emenda para tentar fazer uma execução de uma obra para que fosse suplementado, e hoje volta a matiz para que se possa, obviamente, pagar o contrato da Prefeitura. E como eu disse anteriormente, na sessão passada, onde parou, a ideia minha é de aprovar, daqui até o final do ano, todos os projetos de crédito do Prefeito Municipal, para que possa ele tentar entregar à Prefeitura aí, pelo menos se não zerado, com o menor número de dívida possível, também, aí já não é uma crítica minha, em face, obviamente, de uma queda natural de arrecadação de âmbito da União e dos Estados. São as minhas considerações. Continua a discussão, projeto de lei 42, 2016, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação pelo painel. Augusto, não votou. Projeto de lei 42, então, fica aprovado por 7 votos. Passamos agora à discussão única e um contrário. Passamos, então, agora à discussão única do projeto de lei 44, 2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário fazer a leitura do projeto, parecer jurídico e de comissão, eventualmente contrário. Mensagem 44, 2016, alumínio, agosto de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, caminhamos à elevada deliberação desta idilidade, o incluso projeto de lei 44, 2016, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito suplementar para suportar as despesas de serviços pertinentes à área de transporte. Certo que os senhores edis no alto entendimento acatarão o nosso pedido, solicitamos apreciação nos moldes e prazos estabelecidos no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, José Aparecido Tiseu, ao presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei 44, 2016, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. José Aparecido Tiseu, prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$90 mil, da seguinte dotação: 2.1400, Departamento Municipal de Transportes, 2.14.01, Diretoria e Dependências, manutenção das atividades executivas e tesouro, outro serviço terceiro pessoa jurídica, a ficha 282, total de R$90 mil. Artigo 2º, crédito adicional suplementar, aberto no artigo anterior, será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação: 2.14.00, Departamento Municipal de Transportes, 2.14.01, Diretoria e Dependências, atividade, construção do prédio do Departamento Municipal de Transportes, obras e instalações, a ficha 284, R$10 mil. Reequipamento da unidade do Tesouro, equipamento material permanente, a ficha 285, 80 mil, total 90 mil. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 29 de agosto de 2016, José Aparecido Tiseu, prefeito municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei acima mencionado visa a abertura de crédito adicional suplementar destinado a despesas do Departamento Municipal de Transporte.
Os créditos adicionais suplementares estão previstos no artigo 41.1 da Lei 4.320/64 e são destinados para suprir dotações orçamentárias já existentes, mas que estão com o saldo insuficiente para acorrer a determinada despesa. Há uma lei municipal, a Lei de número 1755, de 10 de outubro de 2014, que disciplina os elementos constitutivos de projetos de lei no âmbito do município de Alumínio. Especialmente os artigos 2º e 3º da lei citada estabelecem a obrigatoriedade de vários elementos, tais como exposição pormenorizada do que se pretende executar, indicação de fichas estimativas de custos de cada item. A mensagem anuncia o que se pretende executar, embora de maneira aparentemente genérica, mencionando apenas para suportar despesas com serviços pertinentes à área de transporte. A previsão genérica do pagamento de serviços terceiros, pessoa jurídica, sem exposição pormenorizada dos valores individualizados de que se pretende executar. Portanto, sem estimativa de custo dos itens, conforme disposições repitas dos artigos 2º e 3º da Lei Municipal 1755/2014. Assim, com as ressalvas apontadas, especialmente o descumprimento da lei municipal mencionada, no restante o projeto de lei indica as dotações a serem suplementadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las, como anulação parcial de outras dotações. Há prazo para sua deliberação, pois foi solicitado o regime de urgência, previsto no artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Deve-se ainda ser apreciado em discussão única, e para sua apreciação necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores, tudo conforme os artigos 259 e 272 do Regimento Interno, respectivamente, salvo melhor juízo ao parecer. Alumínio, 5 de setembro de 2016, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Coloco em discussão o projeto de lei 44/2016 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação pelo painel. Projeto de lei 44/2016 obteve 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Então fica aprovado o projeto de lei 44/2016. Primeira discussão do projeto de lei 47/2016, que dispõe sobre condomínio horizontal, do fechamento através de muros divisórios e de portaria dos loteamentos aprovados, existentes e dos futuros no município de Alumínio e da outras providências. Solicito ao secretário fazer a leitura do projeto e do parecer jurídico. Mensagem é 47/2016, de 1º de setembro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Encaminhamos a essa Casa Legislativa o projeto de lei 34/2016, que dispõe sobre a implantação de condomínio horizontal e do fechamento através de muros divisórios de portaria dos loteamentos aprovados existentes e futuros no município de Alumínio e da outras providências. Condomínio horizontal é um empreendimento projetado nos termos da Lei Federal número 4.591, de 16 de dezembro de 64, na qual cada lote e sua respectiva construção são considerados como unidade autônoma e a ele atribuindo-se fração ideal do todo. A implantação de condomínios horizontais será permitida apenas em áreas que possuam acesso por vias já existentes e que não interfiram na projeção das mesmas já integradas ao sistema viário do município. Os condomínios por unidades autônomas deverão ser servidos por redes de abastecimento de água potável, energia elétrica, iluminação das vias internas ao condomínio, redes de drenagem pluvial, sistema de captação e tratamento de esgoto e obras de pavimentação das vias internas, com calçadas de ambos os lados, bem como tratamento paisagístico das áreas de uso privativo dos condomínios. Serão áreas e edificações de uso privativo e de manutenção privativa do condomínio, as vias internas de circulação, os muros, guaretas, serviços e obras de infraestruturas, áreas de recreação e lazer, equipamentos urbanos condominiais e todas as áreas e edificações que, por sua natureza, destinem-se ao uso privativo de todos os condôminos. Os loteamentos normais aprovados, existentes e futuros, que, se fechados através de muros divisórios e de portarias autorizados pela municipalidade, através de instrumento jurídico de concessão de direito real de uso de bem público, conforme os artigos 7º e parágrafos do Decreto de Lei 27167, vão se assemelhar aos condomínios no que se diz respeito à sua administração. Deverá ser feita através de uma associação dos moradores do loteamento e seus associados, que deverão efetuar os pagamentos das taxas associativas equivalentes ao condomínio para fazer aos gastos com a manutenção de equipamentos urbanos, cujas regras estarão estabelecidas em documento jurídico
já citado. Para as áreas institucionais, com a finalidade de construção de prédios públicos, que são exigidos pela legislação vigente, a Lei Federal número 6.706/79 e a Lei Municipal 447 de 99, deverão ser posicionados de forma a garantir seu acesso livre. Importante ainda salientar que a implantação de condomínios ou de loteamentos fechados, além de benefícios relacionados com a segurança pública, não acarreta nenhum ônus ao município. Muito pelo contrário, pois tanto nos condomínios como nos loteamentos fechados, os custos de manutenção com as redes de drenagem, dos pavimentos, das guias e sarjetas e das vias internas de acesso da limpeza e conservação do sistema de lazer e das áreas verdes, bem como os custos relativos à troca de luminárias, lâmpadas, transformadores, ficarão a cargo dos condôminos, e ou dos associados. Para que possamos aprovar a implantação dessas formas de parcelamento do solo em nosso município, necessitamos que a legislação específica para tal finalidade. Certo que os senhores edis, no seu alto entendimento, acatarão nosso pedido, solicitamos apreciação nos moldes e prazos estabelecidos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, respeitosamente José Aparecido Tizeu, prefeito municipal, ao presidente da Câmara, doutor Alexandre Amaral. Projeto de Lei 47, 2016. Dispõe sobre condomínio horizontal do fechamento através de muros divisórios e portaria dos loteamentos aprovados existentes dos futuros no município de Alumínio e da outras providências, indicando os pontos de lançamento de águas das águas pluviais. 13. Projeto de abastecimento de água e afastamento de esgoto sanitário da área interna. A. Para sistemas isolados de abastecimento de água e captação, tratamento e afastamento dos esgotos, será exigida a aprovação pelos órgãos ambientais responsáveis da EECTESB. B. Para sistemas de abastecimento de água e captação, tratamento e afastamento de esgoto, que dependam de concessionária local, entre parênteses Sabesp, será exigida a carta de viabilidade emitida pela concessionária, informando que a demanda solicitada será atendida. C. Fica proibido o lançamento de quaisquer detritos oriundos de esgotamento sanitário, mesmo após o seu tratamento em estação de tratamento de esgotos, nas bacias hidrográficas que, até o início da vigência dessa lei, não recebam esgotos sanitários da concessionária local. Parágrafo 1º. Todos os projetos deverão ser apresentados com arquivo eletrônico compatível com os equipamentos e programas da Prefeitura Municipal. Parágrafo 2º. Os documentos deverão ser numerados. Parágrafo 3º. As plantas deverão inserir em seu título a seguinte expressão: projeto de condomínio fechado, Lei Federal 4.591, entre parênteses. Parágrafo 4º. As plantas deverão ser assinadas pelo proprietário e seu representante legal devidamente comprovado e pelo responsável técnico, e referir-se à área total do terreno, indicando na certidão imobiliária de propriedade. Artigo 7º. Os condomínios serão definidos de acordo com os itens de implantação, conforme os quadros da NRB 12721 de 2006, devidamente preenchidos por profissional habilitado. Parágrafo único. Não serão admitidas áreas preservadas ao proprietário, ou seja, a área do empreendimento deverá ser inclusa em uma única matrícula. A área do empreendimento deverá ser inclusa em uma única matrícula. Parágrafo único. Artigo 8º. Os condomínios deverão observar os seguintes requisitos de projeto e implantação. A taxa de ocupação na construção não poderá ser superior a 60% da unidade privativa, incluídas as edificações acessórias, exceto piscinas, que serão computadas como área total construída. 2. Recuos mínimos em relação à linha de confrontação. A. Frontal, 5 metros. B. Lateral e fundos, 1,50 m. Parágrafo 1º. Será admitido encostar a edificação nas divisas laterais, desde que não haja aberturas, considerando que os compartimentos internos deverão ser aberturas para iluminação e ventilação natural. Parágrafo 2º. Será admitida a construção de edícula que poderá ser encostada na divisa de fundo, quando a mesma não estiver incorporada à construção principal, desde que respeitado o recuo mínimo de 2 metros entre ambas as construções. 3º. A área mínima do terreno da unidade privativa será de 125 metros quadrados, vedada a construção de mais de uma edificação principal. 4. Serão permitidos apenas 2 pavimentos a partir do nível de via de acesso interno, térreo e superior, podendo haver um subsolo abaixo do mesmo nível.
Artigo 9º. As vias internas que darão acesso às unidades privativas do condomínio horizontal de edifícios multifamiliares que constituam conjuntos habitacionais ou de empreendimentos onde se pretende implantar casas e edifícios multifamiliares deverão possuir largura mínima de 9 metros, sendo 6 de leitos carroçáveis, pavimentos dotados de calçadas, gramadas ou concretadas, com largura de no mínimo 1,50 m de ambos os lados. Parágrafo único. Todas as vias internas deverão ser dotadas de iluminação. Artigo 10. Será permitida a ampliação do condomínio desde que atendidas as seguintes condições. A. Total de unidades habitacionais já existentes e aprovadas, somadas às futuras a serem construídas, não sejam superiores a 200 unidades habitacionais. B. A somatória das áreas de terreno não seja superior a 50 mil metros quadrados. C. As redes de abastecimento de água e captação de esgoto, bem como seu tratamento, sejam redimensionados para atendimento de nova demanda e contempladas no novo projeto. D. Deverá ser apresentado um novo cálculo das frações ideais, tendo-se em vistas a ampliação com o preenchimento do quadro da NRB 12721/2006, devidamente preenchidas por profissional habilitados. Capítulo 2º, do fechamento de muros e divisórias de portaria dos loteamentos aprovados, existentes e futuros no município de Alumínio. Artigo 11. Os loteamentos aprovados, existentes e futuros, poderão ser fechados com a construção de muros divisórios e de construção de portaria, a requerimento das associações de moradores, desde que comprovada a concordância de todos os adquirentes nos termos do artigo 7º e parágrafos do Decreto de Lei 271/67. Parágrafo 1º. Para os loteamentos novos, as áreas institucionais deverão estar posicionadas de forma que seu acesso esteja assegurado independente fora do perímetro a ser fechado. Parágrafo 2º. A edificação de portaria deverá ser executada na divisa interna da área do loteamento, observada a legislação vigente e a recomendação da boa técnica. Artigo 2º. A, entre parênteses, concessão de direito real de uso de bem público, fecha parênteses, se dará mediante contrato a ser firmado entre as partes, conforme o artigo 7º, parágrafo 1º, do Decreto de Lei 271/67, que determinará, dentre outras questões, o prazo de vigência, bem como as obrigações das associações de moradores em zelar e dar manutenção a todos os equipamentos urbanos, sistema de lazer e áreas verdes, às suas expensas, os mantendo sempre em perfeita condição, bem como arcar com todos os custos relativos à troca de lâmpadas e luminárias e de transformadores de energia, se for o caso. Parágrafo 1º. A partir da promulgação da presente lei, será a concessão de direito real de uso de bem público, entre parênteses, o único instrumento jurídico hábil a autorizar o fechamento dos muros divisórios e de construção de portaria dos loteamentos aprovados, existentes e futuros no município de Alumínio, conforme o artigo 7º e parágrafos do Decreto de Lei 271/67. Parágrafo 2º. A concessionária fica obrigada a arcar com todas as despesas oriundas da concessão, inclusive as relativas à lavratura e registros do competente instrumento. Parágrafo 3º. A extinção ou dissolução da entidade cessionária, a alteração do destino da área, o descumprimento das condições estatuídas nessa lei ou nas cláusulas que constarem do instrumento de concessão, bem como a inobservância sem justa causa de qualquer prazo fixado, implicará na automática rescisão da concessão, revertendo a área à disponibilidade do município, incorporando-se ao seu patrimônio todas as benfeitorias nela construídas, independente de qualquer pagamento ou indenização, seja a que título for. Artigo 13. Os loteamentos existentes que já contemplem a construção de muros, divisórios e ou portaria terão o prazo de 180 dias a contar da promulgação da presente lei para regularizar sua situação perante a Prefeitura nos termos dessas, sendo que o não cumprimento desse prazo implicará a abertura de processo para retirada de muros, divisórios e ou portarias da portaria existentes, sob responsabilidade da associação, que deverá arcar com todos os custos referentes aos serviços. Artigo 14. A lei tem de vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 1º de setembro de 2016, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Parecer sobre o projeto de lei
47 de 2016, o parecer jurídico. Senhor presidente, senhores vereadores, trata o projeto de lei ora analisado de disciplinamento denominado condomínio horizontal, com fechamento através de muros divisórios e portarias. Antes de entrarmos nas considerações acerca do presente projeto de lei, entendemos conveniente manifestar nossa posição sobre a necessidade e utilidade da elaboração de um plano diretor para o município de Alumínio. Além da necessidade e utilidade, pensamos que há o mesmo obrigatoriedade disso, conforme demonstraremos. Segundo o Estatuto das Cidades, Lei Federal número 10.257 de 2001, em seu artigo 41, a obrigatoriedade da elaboração daquela lei municipal para municípios com mais de 20 mil habitantes, conforme inciso 1, e para municípios que integram a região metropolitana, inciso 2. Por outro lado, a Constituição do Estado de São Paulo assegura a obrigatoriedade para todos os municípios, conforme se vê no seu artigo 181, parágrafo 1º. Mas a discussão da obrigatoriedade pela população ou por incluir todos os municípios restou superada com a promulgação da Lei Complementar Estadual de número 1241, de 8 de maio de 2014. Esta lei complementar criou a região metropolitana de Sorocaba. Conforme o artigo 3º desta norma jurídica, o município de Alumínio integra a região metropolitana de Sorocaba, fazendo parte da sub-região 2, conforme o inciso 2º do artigo 4º do mesmo diploma legal. Ainda que o artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal, mantenha a obrigatoriedade somente para municípios com mais de 20 mil habitantes, pelas demais normas citadas, entendemos que o plano diretor é legislação obrigatória para o município de Alumínio. E ainda o plano diretor é instrumento legal, obrigatório para as demais possibilidades legais contidas no Estatuto das Cidades. Feitas as considerações iniciais, entendemos necessário fundamento constitucional para a possibilidade do projeto de lei ora analisado. Está no inciso 7º do artigo 30 da Constituição Federal, que prevê: artigo 30, compete aos municípios, inciso 8º, promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Pensamos que a legislação federal que rege a matéria é, sim, a lei de número 6.766/79, que trata do parcelamento do solo urbano, e não a lei federal de número 4.591 de 64. Em relação ao texto do projeto de lei, não encontramos impedimentos à sua deliberação, porque entendemos que estão presentes elementos que poderão dar eficácia jurídica necessária à norma. Acerca da concessão de uso, trazemos ensinamentos do eminente Dr. Luiz Manuel Fonseca Pires, juiz de Direito do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, que afirma, abre parênteses, o meio que nos parece mais adequado para conferir uso privativo de bens públicos, em se tratando de loteamentos que pretendem ser fechados, é a concessão de uso, pois não é ato administrativo, logo ato unilateral, e sim contrato. Quer-se com isso dizer que há estabilidade na transferência do direito de uso, logo, não pode a administração pública resolver com a mesma facilidade como ocorreria com a permissão de uso, por ser a concessão de uso um contrato, um vínculo bilateral, a solução do pacto depende de superveniente interesse público conhecido em lei, em sentido estrito, e ainda assim mediante prévia indenização. Fecha parênteses, em loteamento urbanos, natureza jurídica, editora Quartier, latim, página 120, São Paulo, 2006. Ainda na mesma obra, página 129, 130 e 131, os seguintes julgados. Loteamento fechado. A administração exercita por associação criada para esse fim. Responsabilidade do proprietário do imóvel situado no loteamento pela cota parte das despesas com serviço de manutenção, conservação, segurança, independente de ter assumido de forma expressa essa obrigação, recurso não provido. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apelação civil 31.6494, São Paulo, 8ª Câmara de Direito Privado, relator César Lacerda. Loteamento fechado, despesas comuns, cobranças de cota parte, admissibilidade. Hipótese em que a cobrança do serviço de manutenção dos logradouros e a área de lazer está prevista em contrato. Todos os proprietários devem contribuir para a cobertura da totalidade dos gastos. Não residência do loteamento. Irrelevância, contribuição devida. Recurso não provido, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Próximo, loteamento fechado, serviços prestados pela associação administradora, pagamento devido a todos que dela usufruem, irrelevância do beneficiado ser ou não ser associado, cobrança devida, recurso não provido, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apelação civil 229.606, dígito 2, São Paulo, relator Ricardo Brancato,
27/4/95, portanto, com as ressalvas apontadas, entendemos que o projeto de lei pode ser apreciado, salvo melhor juízo, a nosso parecer. Alumínio, 17 de outubro de 2016, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Lido, senhor presidente. Passamos então à discussão do projeto de lei 47 de 2016. Em discussão. Peço para discutir, senhor. Pois não, vereador Augusto Canto, 15 minutos com a parte. É certo que um loteamento fechado é uma figura jurídica inimaginável, não existe de fato. Mas o que ocorre é que está disciplinando algo que já existe no município, né? Como, por exemplo, o Recanto dos Pássaros. Lá não é um condomínio, lá é um loteamento que foi constituído uma associação que fechou com uma portaria. E também regulamenta uma tendência. Os municípios à nossa volta, essa figura inexistente juridicamente, mas de fato algo presente, são cada vez mais constantes nas cidades. Agora, eu particularmente, eu vou votar favorável ao projeto, mas eu acho que desse mandato é o projeto que eu mais voto assim com peso. Acho que muita coisa, sei lá, não tá adequada, e eu acredito que a gente tenha que aprovar até para regulamentar isso, né, e para dar sustentação, mas a maneira com que vai ser feito é que me preocupa, né? Acho que Está abrindo um leque muito grande para uma prefeitura que não tem fiscalização. É aí que eu quero chegar, entende? É aí que eu quero chegar. O projeto não é ruim, eu acho que disciplina, cria novas oportunidades para o município, mas aí eu penso na fiscalização que existe na prefeitura, que inexiste na prefeitura, não por conta da coitada da única fiscal concursada, mas pela falta de estrutura da prefeitura. Voto com um peso enorme esse projeto, rogando que a fiscalização não deixe isso debandar nos próximos anos, porque se não tiver controle, vira um crescimento completamente desordenado. São essas considerações, senhor presidente. Continua a discussão, o projeto de lei 47 de 2016. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, doutora Ana Paula, 15 minutos com a parte. Eu concordo com o vereador Augusto Canto. A gente espera que essa prefeitura tenha, a próxima administração tenha uma fiscalização em relação a essa questão de condomínio, em relação à questão de parcelamento de solo, que a gente vê aí que está crescendo de forma desordenada, né, de forma absurda no nosso município. Já fiz denúncias aqui nesse sentido, em relação a isso. E a gente espera que tenha fiscalização mesmo, porque o que está acontecendo aqui no nosso município é realmente um absurdo. Parcelamento de solo devidamente indevido, entendeu? E realmente, com essa questão do loteamento, do condomínio fechado, precisa ter uma fiscalização ainda maior. Então, no mesmo sentido que o vereador Augusto, eu voto com pesar, né? Tenho minhas ressalvas nesse sentido, e espero que a próxima administração faça uma fiscalização efetiva, porque é necessário. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua em discussão o projeto de lei 47 de 2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Passamos à votação. Projeto de lei 47 de 2016, aprovado em primeira discussão por 9 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 25 de 2016, do projeto de lei 49 de 2016, do projeto de lei 50 de 2016 e 51 de 2016. Não temos ninguém inscrito na tribuna livre. Antes de encerrar a apresentação, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 1 minuto, para a deliberação da segunda discussão do projeto de lei 47 de 2016 e a discussão única do projeto de lei 52 de 2016. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Com as bênçãos de Deus, damos início à 123ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em prosseguimento do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 69. Ó Deus, atende ao meu socorro. Senhor, vinde logo para ajudar-me. Confundidos sejam os envergonhados, os que buscam a minha alma. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção,
a igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 33. A guarda obriga a prestação da assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros. Solicito aos vereadores que registrem a presença. Dando início à ordoria, temos segunda discussão do projeto de lei 47/2016. Solicito ao secretário a fazer a leitura do... Pois não, vereador Eduardo da Delegacia. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de suprimir a leitura do projeto de lei 47/2016, tendo em vista tratar-se de segunda discussão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantar. Então, fica suprimida a leitura do projeto. Passamos, então, agora à discussão, a segunda discussão do projeto de lei 47/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação pelo painel. Projeto de lei 47/2016, aprovado em segunda discussão. Só um segundo. Então, o projeto de lei 47/2016, aprovado em segunda discussão por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 52/2016, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário fazer a leitura do projeto, parecer jurídico e eventual parecer de comissão contrária. Mensagem 52/2016, senhor presidente, senhores vereadores, alumínio 11 de outubro de 2016, encaminhamos a elevada deliberação desta edilidade, projeto de lei 41/2016, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.515.000, para que o Departamento de Saúde possa suportar despesas com serviços terceiros. Toledo, GD, Serviço de Raio-X e Mobilização. Pois não, vereadora. É 41 ou 52? 52/2016. 41? É um erro de escrita na mensagem. Apenas para esclarecer a vereadora, realmente a mensagem faz menção ao projeto de lei 41, que foi retirado hoje na ordem do dia a pedido do autor do Executivo. Porém, o projeto de lei é 52, caso queira conferir. A mensagem também está corrigida como 52. Então, pode prosseguir. Toledo, Serviços Médicos de Enfermagem, GD, Serviço da Raio-X, Imobilização Labormed, Serviços de Análises Clínicas, Clean Medical, Locação de Equipamentos, Contemar, ProRádio, Tamanduá de Dedetização, CPFL, Sabesp, Vivo Telefônica, White Martins, Oxigênio, Rateio Sistema Smart APD, Sistema Corporativo de Informações, Manutenção de Veículos e Manutenção de Computadores. Certo, senhores edis, o seu autoatendimento acataram o nosso pedido. Solicitamos a apreciação dos moldes estabelecidos no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. A sua excelência, o vereador Dr. Alexandre Amaral, Presidente da Câmara. Projeto de lei 52/2016 dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. José Aparecido Tizeu, prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.515.000 para suplementar as seguintes dotações: 2.1300, Departamento Municipal de Saúde, 2.13.06, Fundo Municipal de Saúde, Pronto Atendimento. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, ficha 275, R$ 1.515.000, total R$ 1.515.000. Artigo 2º, o crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação. 2.300, Departamento Municipal de Administração, 2.3.01, Diretoria e Dependências, Equipamento Material Permanente, a ficha 35, R$ 40.000. 2.3.01, Diretoria de Dependências, Obras e Instalação, Obras de Comunicação e Monitoramento, ficha 33, R$ 60.000. 2.400, Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, 2.401, Fundo Municipal de Assistência Social, Reforma da Unidade de Desenvolvimento Social, Obras e Instalações, ficha 45, R$ 16.000. 2.600, Departamento Municipal de Esportes, Lazer e Cultura. 2.6.02, Divisão de Esportes e Lazer. Manutenção das atividades executiva Tesouro. Subvenções sociais. Ficha 153, 141.500. 2.9.00, Departamento Municipal de Meio Ambiente. 2.9.01, Diretoria e Dependências. Reforma e revitalização dos lagos do bairro Granja. Obras e instalações, ficha 185,
43.500. 2.1200, Departamento Municipal de Planejamento e Obras. 2.12.01, Diretoria e Dependências. Pavimentação de ruas, obras e instalações. Ficha 219, 738 mil. 2.1200, Departamento Municipal de Planejamento e Obras. 2.1201, Diretoria e Dependências. Incremento de crédito laborioso, concessão de empréstimo e financiamento. A ficha 224, 13 mil. 2.13.00, Departamento Municipal de Saúde. 2.1302, Fundo Municipal de Saúde. Atenção à saúde das pessoas. Reforma e manutenção de unidades da saúde. Obras e instalações, ficha 243, 50 mil. 2.13.00, Departamento Municipal de Saúde. 2.13.04, Fundo Municipal de Saúde, Assistência Odontológica. Reequipamento da unidade, equipamento material permanente, ficha 263, 53 mil. 2.13.00, Departamento Municipal de Saúde. 2.13.06, Fundo Municipal de Saúde, pronto atendimento. Equipamento material permanente, ficha 278, 100 mil. 2.6.02, Divisão de Esportes e Lazer. Reforma e manutenção de unidades esportivas, fichas 157, 120 mil. Ampliação e reforma do campo de futebol da Vila Paraíso, ficha 158, 110 mil. Construção de quadras poliesportivas, ficha 159, 120 mil. Total, 1.515.000. Prefeitura Municipal de Alumínio, 11 de outubro de 2016. José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Parecer jurídico sobre o parecer. Projeto de lei acima mencionado visa a abertura de crédito adicional suplementar destinado a despesas do Departamento Municipal de Saúde. Os créditos adicionais suplementares estão previstos no artigo 41.1 da Lei de número 4.320/64 e são destinados para suprir dotações orçamentárias já existentes, mas que estão com o saldo insuficiente a ocorrer a determinada despesa. Há uma lei municipal, 1755, de 10 de outubro de 2014, que disciplina os elementos constitutivos do projeto de lei em âmbito municipal, especialmente os artigos 2º e 3º da lei citada, estabelecem a obrigatoriedade de vários elementos, tais como exposição pormenorizada do que se pretende executar, indicação de ficha, estimativa de custo de cada item. A mensagem anuncia o que se pretende executar, embora de maneira aparentemente genérica, mencionando vários serviços. A previsão genérica do pagamento de serviço terceiro pessoa jurídica, sem a exposição pormenorizada dos valores individualizados do que se pretende executar, portanto, sem estimativa de custo dos itens, conforme as disposições, repita-se, dos artigos 2º e 3º da lei municipal citada. Deve-se ainda notar também que para a cobertura dos valores apontados são retirados valores de outras fichas. Estas, salvo engano, foram objeto de emenda parlamentar relativas ao orçamento para o exercício 2016. Dessa forma, o artigo 4º da lei municipal prevê que os créditos orçamentários constituídos por emenda parlamentares, quando forem diminuídos ou suprimidos total ou parcialmente, para suprir outros créditos, devem ter indicada na mensagem a emenda parlamentar, assim como a justificativa de sua não execução, total ou parcial, assim como as ressalvas apontadas, especialmente do descumprimento da lei municipal mencionada. No restante, o projeto de lei indica dotações a serem suplementadas, bem como de onde partirão os recursos para cobri-las com anulação parcial de outras dotações. Deve-se ainda ser apreciado em discussão única e para sua aprovação necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores, conforme os artigos 259 e 272 do Regimento Interno, respectivamente. Salvo o melhor juízo ao parecer. Alumínio, 17 de outubro de 2016, José Augusto Pintana Amaral, diretor jurídico, OAB São Paulo, 144-205. Lido, senhor presidente. Coloca em discussão o projeto de lei 52/2016 em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 15 minutos com a parte. Bom, da mesma forma que eu já enfatizei no início da sessão, eu sou contra a prestação de serviço por empresa terceirizada no pronto atendimento. Isso já foi discutido aqui diversas vezes por mim. Por isso, eu sou contra a aprovação desse projeto. R$1.565.000 não é pouco. R$1.515.000 não é pouco, é muito dinheiro. Nós temos aí apenas 3 meses para terminar o ano. Como foi dito aí, até mesmo no parecer jurídico, não se fala da onde foi retirado, de quem era a emenda. Está se tirando novamente aqui da reforma e revitalização dos lagos da Granja Modelo e também da pavimentação da Areia Branca. Então, justificando, o meu voto é pela rejeição do projeto. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, projeto de lei 5. Pois não, vereador Eduardo, 15 minutos com a parte. Me recordo há tempos não muito longínquos,
quando vinha a mensagem estabelecida na época do governo Jacó, a elaboração dela, mesmo sem a existência da lei, ela se dava de uma maneira mais clara. Mesmo raciocínio, vou aprovar o projeto porque eu vejo a necessidade de o Poder Executivo fechar as contas nesse ano para deixar o próximo prefeito numa situação fiscal, financeira, orçamentária, esperamos que condizente com a realidade do orçamento municipal. Esperamos que não passe dívida, ou se passar, que passe o mínimo possível, né, de dívida. Mas uma coisa que nos atormenta, mesmo votando a favor desse projeto, por exemplo, assim, tem 1.515.000, que obviamente é vultuosa a quantia. E para pagamento de serviços terceiros. Aí não se estipula o item a item. Quanto disso se serve, por exemplo, aos serviços médicos de enfermagem? Qual que é o valor disso? Qual que é a suplementação? Então, quanto que você sabe que tem do contrato, daquilo que existia e o que vai ser suplementado? Qual que é o valor para o serviço de raio-x? De imobilização? Então, são vários itens que tem aqui. Então, que tipo de fiscalização que se permite ao Executivo, ao Legislativo, pelo Executivo? Ele cria uma mensagem falando assim, ó, aprova aí, vire-se para nos fiscalizar, e o desapreço que tem a administração. Espero que os futuros tempos, né, com a vinda aí do novo prefeito, a situação seja harmônica, porque é muito simples. Não tem o que esconder. É tanto do serviço médico, é tanto da locação de equipamento, é tanto para Vivo Telefônica, que facilita a votação do vereador. Facilita a compreensão de quem está assistindo a gente pela internet ou presencialmente na Câmara. Você vai para a rua hoje, por exemplo, e alguém perguntar, vocês aprovaram 1.515.000 lá, quanto que é para os serviços médicos desse valor? Você tem uma atividade inerente aqui, que é o voto em destaque, que também é permitido a cada um de nós, parlamentares. Como que você pode destacar algo dentro desse projeto, se você não consegue imaginar o valor que cabe a cada um dos pagamentos? Então, óbvio, o projeto é vergonhoso. A ideia minha daqui até o final do ano, de aprovar todos os créditos do senhor prefeito, do prefeito Iseu, é para que ele consiga entregar a prefeitura com boa saúde orçamentária para o nosso município. Entendeu? E a esperança nossa é que no futuro também, já não tão longe, daqui a alguns meses, essas mensagens venham aqui para todos os vereadores com clareza, com uma satisfação para a sociedade, a transparência. A ideia dessa lei foi de dar transparência, deu um trabalho, acredito, danado para ser elaborada. Aí elabora-se uma lei e essa lei não é respeitada. Mas, de antemão, adianto o meu voto favorável ao projeto, obviamente, justificando o meu voto favorável a esse projeto, no sentido do quê? De que a Prefeitura, uma vez recebendo aí essa suplementação, consiga liquidar todas as contas que tem a Prefeitura, mesmo porque, durante a campanha, o prefeito bateu no peito, que ele era o cara que organizou as finanças da cidade. Então, a gente espera que ele entregue também ao próximo prefeito as contas organizadas. São as minhas considerações. Continua em discussão o projeto de lei 52/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. O projeto de lei recebeu 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Então, fica aprovado o projeto de lei 52/2016. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesa para encerrada, desejando uma boa noite, agradecendo mais uma vez a presença do vereador da próxima legislatura, Edmo Boffetti.